Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 13 de agosto, estamos no 19º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Meu irmão, minha irmã, Pedro queria imitar Jesus, quer caminhar sobre as águas, e ele afunda. A fé não é questão de imitar, mas a fé é uma questão de se identificar com Jesus. Nós não somos chamados a imitar Jesus, somos batizados para nos identificar com Ele, ou seja, para nos tornar o próprio Cristo. Imitar muitas vezes pode significar agir no nível do comportamento e das atitudes. Identificar-se com Cristo é atingir a substância, o substrato profundo do ser. Podemos ensinar o papagaio a falar, a imitar, mas ele nunca será um interlocutor de um diálogo. O famoso livro Imitação de Cristo, na verdade, não desejava que nos limitemos à superfície do comportamento exterior. Se imitamos atitudes exteriores, é para chegar ao substrato do ser de Cristo, chegar à identificação com Cristo. Pedro quer caminhar sobre a água, porque acredita que ser discípulo significa realizar ações excepcionais, mas o resultado é o fracasso. Fé é olhar para Jesus e caminhar em sua direção. Enquanto Pedro olha para Jesus, ele consegue caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Quando, porém, ele começa a prestar atenção ao vento, deixa de olhar para Jesus e tem medo, e depois afunda. Preste atenção. Primeiro Pedro tem medo e depois ele afunda. Ele não afunda e depois tem medo. A fé é experimentar que Jesus lhe estende a mão. Pedro é discípulo muito mais por estender a mão para Jesus do que por ter caminhado sobre as águas. Seguir Jesus não é seguir Jesus é deixar que Ele me alcance, me socorra, me sustente quando eu afundo. Pedro é para nós modelo do discípulo que afunda, experimenta a falta de fé e que nessa experiência da sua impotência recorre a quem o pode salvar. A fé é um confiar-se a um amor que socorre o meu nada e pecado. Diante das tempestades da vida, das aflições da existência, das tribulações da vida, somos chamados à coragem da fé. Essa coragem não é o destemor, mas o abandono confiante ao amor que não age em nosso lugar
nem nos tira das situações dramáticas, mas se põe ao nosso lado e nos acompanha.